No vídeo anterior sobre doutrinamento de esquerda nas escolas judaicas, que o link está aqui em cima ou aqui embaixo, ficaram dois assuntos que eu queria aprofundar um pouquinho mais. Em primeiro lugar, está a questão do doutrinamento. Doutrinamento, tanto de esquerda quanto de direita, é uma coisa ruim. Agora, o que é doutrinamento? Bom, segundo uma das definições do dicionário, doutrinamento é instruir nos princípios de alguma doutrina ou ideia, geralmente sectária e sem abertura a outras ideias. Catequizar. Bom, em outras palavras, meter na cabeça de alguma pessoa uma doutrina ou ideia como se fosse a única e derradeira verdade. Agora, por que isso é ruim? Bom, em primeiro lugar, porque uma pessoa doutrinada tem uma visão peculiar da realidade. E essa visão peculiar não permite que a pessoa interprete eficientemente e corretamente a realidade. E se uma pessoa não interpreta eficientemente a realidade, é muito difícil que possa tomar decisões corretas e eficientes. E, obviamente, que se não toma decisões corretas e eficientes, tem tudo para se dar mal, como realmente acontece. E veja, por exemplo, eu vou te dar dois exemplos simples. Um dramático, como é o caso de um antissemita, que doutrinado, ele acha que todos os judeus devem morrer, vai lá e mata um judeu. Ele destrói a vida do judeu, da família do judeu, a vida dele e a vida da família dele, e vai saber quantas coisas mais, tudo por um doutrinamento. Mas vou te dar um caso, por exemplo, muito mais concreto e próximo da gente, como pode ser os judeus que apoiaram Bolos e o declararam abertamente à comunidade. Veja, são judeus adoutrinados que acabam apoiando uma ideia ou uma pessoa ou uma instituição que é contra o judaísmo, contra eles mesmos. Agora, do ponto de vista judaico, o doutrinamento tem dois elementos sérios adicionais. Em primeiro lugar, o judaísmo, um dos fundamentos, talvez o maior de todos, é a questão do livre-arbítrio, ou seja, a capacidade do indivíduo escolher livremente. Uma pessoa doutrinada não tem essa capacidade. Então, o doutrinamento é antagônico com o judaísmo, que demanda dos indivíduos essa capacidade de escolher livremente, fora de influências, de dogmas ou de doutrinas. O segundo ponto importante nessa questão é em relação à esquerda. A esquerda carrega, resume um conjunto de ideias, princípios e valores que são antíteses do judaísmo. Por exemplo, a liberdade. Nós, o povo judeu, somos o povo da liberdade. E vale a pena ressaltar que liberdade não é um conceito abstrato ou teórico. Liberdade é uma coisa que afeta muito a prática, a vida do dia a dia. E te dou dois exemplos. Em primeiro lugar, a nossa liberdade como povo está limitada. Nós somos obrigados a ensinar às nossas crianças, nas nossas escolas, a doutrina oficial de esquerda. Nós não queremos, mas somos obrigados. Não temos opção. Não temos a liberdade de escolher isso. Mas o dia a dia está cheio desses exemplos, por exemplo, na área econômica. Eu, por exemplo, quero comprar gasolina na Argentina ou no Uruguai, que custa metade do preço que custa no Brasil, e é muito melhor. Não posso. A minha liberdade está limitada. E essa falta de liberdade, por exemplo, econômica, faz com que o meu bem-estar seja inferior. Por quê? Porque tenho que pagar gasolina mais cara, tenho que pagar energia mais cara, então tudo o que eu consumo é mais caro por causa de que a minha liberdade econômica não está sendo respeitada. Então, liberdade não é um assunto teórico ou abstrato, é um assunto do dia a dia e nós, judeus, sabemos muito bem disso, nós ensinamos isso ao mundo, porque, veja bem, até Pesach, até Moshe Rabbeinu, o conceito de liberdade que existia no mundo não é o conceito que nós temos hoje em dia. O homem livre, naquela época, estou te falando, de 3.200 anos atrás para trás, o homem livre era aquele homem que não estava sujeito à servidão direta em relação a outro. Por exemplo, o escravo é servo do dono dele. Mas o dono dele
também é servo de um outro indivíduo em uma posição hierárquica superior até chegar ao imperador, até lá em cima. Quando o judaísmo aparece, a liberdade é entendida de maneira diferente como um direito e como uma coisa individual. Nós trouxemos esse valor para o mundo 700 anos antes que os gregos começassem a falar sobre liberdade. E o que acontece? A esquerda não gosta de liberdade. A esquerda admite a liberdade para você fazer o que ela entende que você tem que fazer. Se você não faz isso, você já não tem liberdade. Você é preso, você é cancelado, você é criticado. Enfim, todas essas barbaridades que nós vemos hoje no mundo inteiro. Outra coisa importante que nos diferencia da esquerda é que o judaísmo tradicionalmente foi um movimento, uma ideologia, um sistema de pensamento democrático. Veja, o judaísmo tem a Torá, que é a Constituição, e depois você tem as leis e os decretos que surgem como interpretação ou como extensão dessa Constituição que é a Torá. E dentro disso existe um sistema todo de defesa e de proteção aos direitos individuais. Isso é uma forma de democracia. Mas não só isso. Se a gente for a analisar a monarquia judaica, nós temos aí também um sistema democrático. 500 anos antes que os gregos. Por quê? Nós temos o poder executivo, que é o rei, e depois temos o poder judiciário, que seria o Sanedrio, o Sanedrim, que cumpre duas funções. Está dividido. Por um lado, tem uma espécie de superior tribunal, que é o que determina e faz novas leis em função da realidade que vai mudando. E, por outro lado, nós temos os tribunais regionais que julgam. Então temos aí os três poderes. E tudo isso dentro de um ambiente democrático, onde os direitos do indivíduo e das minorias são respeitados de uma forma extraordinária. Como a gente tem registros históricos abundantes. Né? Bom, a esquerda não tem isso. A esquerda te respeita o direito teu desde que não vai contra a agenda e os objetivos do governo de esquerda. Antítese do judaísmo. E aí vamos a um outro ponto, que é o respeito ao indivíduo em todos os sentidos. Veja, amarás ao próximo como a ti mesmo, inclui tudo isso e é um valor fundamental judaico. E quando você se refere ao próximo, você não está se referindo apenas em um ou outro aspecto, está se referindo ao indivíduo de maneira integral, na sua dignidade, da sua liberdade, da sua propriedade, dos seus direitos de se desenvolver eficientemente, de poder ter bem-estar, inclui tudo isso. A esquerda não. A esquerda não vai nesse sentido. A esquerda, se você não está dentro dos parâmetros que a esquerda exige do cidadão, você está banido. Você pode ser preso. Repare que um opositor em um governo de esquerda ou em um regime de esquerda, ele é sistematicamente discriminado e banido. Isso significa que os indivíduos não são julgados perante a lei como iguais. Aqueles que são contrários à esquerda são tratados de uma forma muito mais severa do que aqueles que não. Nós temos leis e princípios muito rígidos de respeito tanto ao indivíduo quanto a grupos minoritários. O judaísmo trata de maneira igual os direitos comunitários que os direitos individuais. Na esquerda não é assim. Na esquerda, os interesses comunitários dominam sobre os interesses particulares. Então, o que acontece? Os direitos individuais são automaticamente destratados, postergados. Em que, por exemplo, bom, por exemplo, o direito de propriedade. Aí vem o ditador ou o governante de esquerda e ele entende que você tem muito, então te cobra mais imposto para com esse imposto supostamente ajudar os pobres. Claro, antes de roubar, perder, desperdiçar, etc., coisa que já conhecemos. A esquerda, nós observamos que tradicionalmente funciona dessa maneira. O judaísmo não. No judaísmo, os indivíduos são tratados iguais perante a lei
e os direitos econômicos do indivíduo são respeitados. E aí vem a questão da caridade e da filantropia. O que a esquerda faz? Tira de uns, ou pretende tirar de uns, porque muitas vezes nem consegue, para dar aos outros. O governo, o Estado, o judaísmo, o pensamento judaico, a filosofia judaica, coloca a responsabilidade social no indivíduo, não no Estado. E dá certo. Quem se preocupa é o indivíduo e faz as coisas funcionar, porque é mais fácil, é mais eficiente. Não funciona assim. No judaísmo, o indivíduo é obrigado a fazer caridade, a praticar filantropia, na forma individual, não coletiva. Se quiser fazer coletivamente, ótimo, melhor ainda, fundar uma sociedade, uma instituição para ajudar, perfeito. Mas ele é obrigado a fazer individualmente, botar a mão no bolso e fazer caridade, ajudar a quem precisa. A esquerda não tem isso. A esquerda tem uma coisa exatamente ao contrário. Ela que vai meter a mão no bolso da pessoa, do cidadão, para depois tentar fazer justiça e caridade, todas essas coisas que ele fala, que na realidade não conseguem fazer. Nada contra, não conseguem fazer. É evidente, a gente observa isso. As ideias da esquerda não conseguem trabalhar eficientemente a pobreza. E nós, os judeus, que tomamos o enfoque oposto, ou seja, a caridade fica na mão individual de cada pessoa, de cada família, nós sim tratamos a pobreza de forma eficiente há 3.000 anos, pensando exatamente o oposto que a esquerda pensa. Então, esquerda e judaísmo, obviamente que não são compatíveis. Então, enfim, está muito claro que esquerda e progressismo não combinam, se opõem ao pensamento judaico. E o que acontece nas nossas escolas? A esquerda é divulgada, glorificada, enfatizada, enquanto os nossos valores, que são melhores, que são superiores, que dão uma sociedade e um nível de vida superior, são atacados, são desprezados, são degradados e são destruídos. Muito obrigado por me ouvir. E como sempre, se você achar que eu estou equivocado, por favor, me ajude, me diga onde e porquê, para eu sair desse meu equívoco. Obrigado.